Chegou a hora, finalmente, da gente falar um pouquinho mais sobre os métodos de lançamento, sobre as técnicas específicas. Então, basicamente, qual foi a nossa estratégia desde o começo desse módulo até agora? Basicamente, você aprendeu os fundamentos de um lançamento. Você entendeu o que é lançamento, sabe que agora você sabe, né? Já decorou que lançamento é um dos métodos de vendas mais poderosos que tem para vender na internet. E aí você entendeu quais são os ingredientes obrigatórios que existem em qualquer receita, em qualquer método de lançamento. E você viu também que o processo de lançamento, ele acontece em marcos. E foi assim que a gente desenvolveu o raciocínio da teoria 0 mais 5. E nós passamos por cada um desses marcos. Até agora, tudo que a gente viu é praticamente a estrutura de qualquer processo de lançamento, não importa o método, não importa a técnica específica. Mas nós vimos também que o que muda entre uma técnica e outra é principalmente a ordem, ou seja, a sequência em que todos esses ingredientes obrigatórios do lançamento aparecem e também a intensidade com a qual cada um desses ingredientes aparecem no evento de lançamento. Então chegou a hora da gente falar um pouquinho mais sobre quais são as técnicas existentes no mercado, quais são os métodos de lançamentos mais comuns no mercado do marketing digital hoje em dia. E aí, a notícia que eu tenho para dar para você, ela é boa, apesar de muita gente chorar quando ouve essa notícia, que existem muitos métodos, mais de 10. E por que eu tô dizendo que essa é uma notícia boa, mas que às vezes tem gente que chora quando recebe a notícia? Porque as pessoas que choram, elas pensam assim: caraca, eu tenho tanta coisa para aprender, eu preciso esgotar o conhecimento de todos os métodos de lançamento. As pessoas se desesperam, elas ficam ansiosas, achando que tem um pico do Everest ainda para subir. Acontece, deixa eu mudar a forma como você enxerga as coisas. Acontece que, na verdade, os métodos de lançamento, eles são, quanto mais melhor. Essa que é a verdade. Sabe por quê? Como é que surge um método de lançamento? Um método de lançamento surge a partir de testes que pessoas mais experientes, mais rodadas no mercado, fizeram sobre sequências desses ingredientes obrigatórios e intensidade desses ingredientes obrigatórios. Quando a gente tem um método de lançamento, uma técnica de lançamento nova à disposição do público, isso significa que é mais uma ferramenta que a gente coloca na nossa caixinha de ferramentas de marketing. Ou seja, na verdade, quando surge um novo método, a gente está ampliando possibilidades. Se nós tivéssemos pouquíssimos métodos para trabalhar, do ponto de vista de aluno, às vezes a gente preferiria, porque é menos coisas para que a gente possa aprender. Parece que é menos complexo aprender menos técnicas. E né? Porque é um universo mais finito. No entanto, do ponto de vista prático, né? Falando aqui com profissionais maduros que querem vender muito para os seus clientes e para si mesmos, por que não? A gente precisa entender que quanto mais ferramentas a gente tiver validadas, quanto mais métodos validados, nossa, isso traz para nós descortina o mundo de muitas possibilidades. Por quê? Porque nós estamos pensando no longo prazo. Quando você sentar com um especialista para fazer uma negociação para um lançamento, você precisa entender que vão construir um negócio juntos e não apenas fazer um único lançamento juntos. Ah, Priscila, mas o meu contrato é só para um lançamento. Não importa. Ainda assim, a gente faz aquele lançamento, mas sempre com a visão, sempre com o olhar, pensando no longo prazo. Aonde que essa marca quer chegar? Onde é que o nome desse especialista quer chegar? Como é que ele quer ser reconhecido no mercado? Qual que é o maior objetivo dele nesse lançamento agora, mas também dentro de um contexto de longo prazo. Então, a gente não está simplesmente fazendo lançamentos, a gente está construindo negócios. E aí, quando você tem essa visão muito mais profunda das coisas, fica mais fácil entender que quanto mais métodos validados, mais poderosas são as nossas estratégias. Por isso que eu sempre falo que o método de lançamento, ele é realmente uma ferramenta numa caixa de ferramentas do copywriter, na caixa de ferramentas do estrategista.
Quem é, e aí já vamos entrar no segundo ponto, quem é a pessoa que vai definir qual é o estilo, qual é o método de lançamento? Essa pessoa, via de regra, é o lançador ou o estrategista. Via de regra, quem faz o desenho do lançamento é o lançador ou o estrategista. Ah, mas ainda a estrutura que eu tenho é muito pequena, sou só eu e o expert. Como é que faz? Quem tem que desenhar o lançamento não é o copywriter, é o cliente. E aí, se ele quer jogar para você, delegar para você, ótimo, você vai pegar esse conteúdo que eu tô passando para você aqui agora, vai ajudar ele a desenhar, mas atenção, porque você está entregando mais do que a sua função. A função de desenhar o lançamento não é do copywriter, a função de desenhar o lançamento é do estrategista do lançador. Quando o copywriter faz isso, ele está fazendo um over-delivery, então você precisa de um upgrade depois na sua negociação para entrar aí com o status de lançador mesmo. E aí você vai fazer uma outra. Só que tem que ganhar mais, né, gente? Quanto mais responsabilidades dentro de um projeto, você tem que ganhar mais. Então, eu acho importante a gente dividir essas funções, essas responsabilidades, para que na hora que você chegue na negociação com o especialista, você chega sabendo quais são as suas funções, tá bom? Uma vez que o lançador tenha passado para você o tipo de lançamento, aí sim, o que você vai fazer? Você vai estudar qual é o tipo de lançamento que ele escolheu para implementar, tá? Agora sim, por que eu vou fazer essa aula aqui? Por mais que não seja super a função do copywriter, eu vou dar essa pincelada do tipo de lançamento, dos tipos de lançamento existentes, porque as pessoas às vezes até se confundem. Elas acham que, eu vou fazer o interno. Aí chega na hora H, não é nada de interno, não. A estrutura que a pessoa traz para você não tem nada a ver com interno. Ela deu o nome de interno, mas é outra coisa. É o que mais tem. Então, é bom que você saiba para pedir que esse briefing que vai ser passado a você, pelo cliente, pelo lançador, pelo estrategista, ele seja um briefing correto para que você possa desenvolver os copies de acordo com o método de lançamento que foi escolhido, tá? Então, vamos lá. Quais são os métodos de lançamento mais comuns no mercado? A gente tem, vou trazer aqui alguns nomes para vocês. O primeiro que eu vou trazer, obviamente, é o lançamento desafio. O lançamento desafio foi desenvolvido por quem? Pelo mentor desse curso, Ícaro de Carvalho. Tá? Então, o Ícaro desenvolveu esse lançamento desafio, já tem algum tempinho, né? Foi no antigo TPD, inclusive, na versão do curso anterior do Transformando Palavras em Dinheiro. E é um método específico, começou como um evento de lançamento de 21 dias no início. Começou com um evento de 21 dias, aí depois nós fomos vendo adaptações a esse modelo, diminuindo o número de dias. Particularmente, eu, Priscila, não gosto de menos de 7 dias de desafio. Na minha visão, menos de 7 dias desconfigura o modelo de desafio. Aí você tem outros modelos aqui, a gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho, que são menos dias, eventos de menos dias. E aí, aqui uma coisa que vocês precisam entender. Quando a gente fala de método de lançamento, qual que é o princípio geral? Onde é que eu aprendo um método, gente? Se eu quero aprender alguma coisa, onde é que eu vou aprender? Na fonte, meus queridos. A gente tem que estudar os métodos na fonte. Então, é o Ícaro, o pai do desafio. O que nós fizemos? Nós vamos disponibilizar para vocês o e-book no material de apoio, que fala sobre o modelo de desafio, o passo a passo de como fazer o modelo de desafio, lá na versão original do lançamento desafio, tá? Vale dizer, de novo, que hoje a gente tem várias adaptações aí no mercado, mas existe um passo a passo do lançamento desafio e que estava lá no antigo TPD e que nós vamos disponibilizar aqui para vocês. O lançamento desafio é um excelente lançamento, excelente, eu gosto muito dele. Tanto para primeiros lançamentos, para validar os produtos, como também para escala. Ou seja,
não precisa ser só os primeiros. A gente tem aí como escalar, né, vender mais para as pessoas também usando o lançamento desafio. Então ele é um lançamento super coringa. Também é um lançamento muito bom para quando o expert é forte no Instagram. Ah, Priscila, não dá para fazer lançamento de desafio no YouTube? Claro que dá, eu já fiz. Mas quando você tem um expert que é bom de Instagram, não tem ainda um canal no YouTube muito forte, o lançamento de desafio é ótimo, tá? E aí, para mais detalhes, eu preciso que vocês acessem a fonte, porque tudo que eu estou fazendo aqui é trazer resenhas críticas sobre os modelos de lançamento. Aliás, sobre esse negócio de estudar da fonte, eu queria deixar essa observação. As pessoas sequer podem ensinar sobre os métodos que não foram as criadoras. Eu não posso aqui ensinar o método do Ícaro, por exemplo, se o Ícaro não me autoriza a ensinar esse método, porque existe um direito sobre a criação, um direito autoral sobre o método. Afinal de contas, é uma receita, é um passo a passo e a gente precisa resguardar os direitos de propriedade intelectual dos seus criadores. Agora, como aqui a gente está em casa, aí eu pedi autorização aqui para o pessoal e eles me autorizaram para a gente disponibilizar o e-book. Então, vocês já têm aí um método de lançamento no passo a passo do que tem que fazer em cada dia do lançamento do desafio. Segundo modelo, técnica de lançamento muito comum, vamos lá. Lançamento semente. O lançamento semente, ele vem de um curso chamado Fórmula de Lançamento. Quem vende Fórmula de Lançamento no Brasil hoje é o Érico Rocha, tá? Lá dentro você vai ter o passo a passo do modelo de lançamento, semente. No Fórmula de Lançamento você aprende tanto o lançamento semente, como o lançamento interno, que também é super conhecido, tá? Super conhecido. Tem um lançamento também que é o externo, mas eu não acho que hoje em dia ele é tão usado, nem traria aqui. Acho que não faz diferença nenhuma na vida de vocês. Mas esses 3 estilos de lançamento são os principais tipos de lançamento, os mais tradicionais tipos de lançamento. Sendo que o do Ícaro vai ficar nesse e-book que a gente vai disponibilizar para vocês e o do Érico tá dentro do Fórmula de Lançamento. Fazendo uma resenha crítica, ou seja, eu não posso e nem vou dar um passo a passo de como é que faz um ou de como é que faz outro aqui. Vocês têm que buscar na fonte. Mas só para que vocês possam entender bem superficialmente em que consiste um e em que consiste outro, vamos lá. O lançamento semente é um evento de um dia só. Basicamente, você faz a página de captação e convida as pessoas para participarem de um aulão, de um workshop, de um webinário. Você pode dar o nome que você quiser, mas normalmente o lançamento semente ele é feito em um dia só. Ou seja, em uma única aula, normalmente ao vivo, não se faz, via de regra, lançamento semente gravado. Em uma única aula, o expert faz todo o nivelamento do nível de consciência até a oferta. Então, ele usa todos aqueles ingredientes no começo da aula, conta a história, faz a promessa, faz a jornada do herói, faz pinta a oportunidade, quebra a objeção, traz provas, e aí, ao final, ele faz o pitch de vendas, faz a oferta. Então, tem um passo a passo para fazer esse webinário de um dia só e, ao final, abrem-se as vendas para a audiência, tá? E o lançamento interno? Normalmente, são 3 CPLs e 1 vídeo de vendas. Sendo que, ó, vou colocar aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, na segunda, CPL 1, na quarta, CPL 2, na sexta, CPL 3 e na segunda seguinte, o vídeo de vendas, tá? Via de regra, essa é a estrutura tradicional do lançamento interno.
Por quê? Porque se trabalha muitos replays, né? No caso de CPLs ao vivo, que podem ser... No lançamento interno, a gente pode trabalhar com lançamentos ao vivo ou com lançamentos gravados. Então, pode sim gravar os CPLs, tá? Não descaracteriza. Mas você trabalha muito o replay, a reprise. Ou seja, na segunda, o CPL1 vai ao ar. Na terça, a gente usa muito remarketing para jogar as pessoas para elas assistirem ao CPL1. Aí na quarta vai ao ar o CPL2, a gente usa muito a força do remarketing ao longo da quinta-feira para que as pessoas assistam o CPL2. A mesma coisa no 3. Aí no domingo, às vezes, tem alguma live de quebra de objeção, mas isso é opcional. E aqui, segunda-feira, a divulgação do vídeo de vendas. Essa é a estrutura, basicamente, do lançamento interno. Mas, de novo, o passo a passo de como é que funciona tá lá dentro do curso. Isso daqui é uma pincelada para vocês entenderem a estrutura no geral, tá? Como é que é a estrutura no geral. Aí a gente tem também o lançamento. Godzilla, dessa que vos fala. A minha equipe que carinhosamente apelidou, que também é um lançamento de um dia só, mas a diferença dele para o lançamento semente tá na fase de PPL, que a gente tem uma sequência de várias lives trazendo para o nível de consciência antes de ter o que a gente chama da live principal, né? Que é a live do grande lançamento. E a gente tem também, dessa que vos fala, o lançamento Strike. O que é o lançamento Strike? É o lançamento que vocês participaram, inclusive, com o Ícaro. Basicamente, o que a gente tem? Vou colocar de novo aqui os dias da semana. Basicamente, o que a gente tem? Aqui, a gente libera um documentário. Opa! Um documentário gravado, uma produção legal. Essa produção, ela conta com a história do especialista trazida não só pela narrativa dele, mas também por outras pessoas que o conhecem, traz conceitos básicos sobre a oportunidade, pincela bastante dores, desejos, desafios, né? Tem bastante aqueles primeiros ingredientes sobre os quais a gente falou. Aí, na terça-feira, a gente faz, normalmente, a aula 1. Na quarta-feira, a gente normalmente faz aula 2. Na quinta-feira, normalmente, a gente faz aula 3. Aí, sexta, a gente não tem nada. Sábado, a gente não tem nada. E domingo, a gente tem uma live. Que live é essa? Daqui pra cá, a gente tem um quiz. Igualzinho foi do Ícaro, tá? O que é o quiz? O quiz nada mais é do que uma provinha. Logo nessa aula aqui, ó, vou mudar a cor para ficar mais fácil. Logo nessa primeira aula, depois do comentário, você já avisa as regras do jogo, de como é que vai acontecer o lançamento. Você fala assim, olha, esse lançamento, esse evento, né? A gente não fala normalmente essa palavra, a não ser que a audiência tenha um nível de consciência muito elevado. Mas, enfim, esse evento, ele tem aí, são 3 aulas, a gente tem aula hoje, a gente tem aula amanhã, a gente tem aula na quinta-feira. E aí, no domingo, a gente vai ter a live de encerramento com um sorteio. Então, normalmente, aqui tem um grande sorteio de um prêmio muito legal. E esse prêmio, normalmente, é uma vaga na próxima turma do curso pago, que vai abrir quando? Ou no próprio domingo à noite, ou na segunda. No do Ícaro, a gente abriu até no domingo à noite, mas eu tenho feito alguns testes e gostado mais de abrir na segunda de manhã, tá? E aí, basicamente, o que a gente faz? A gente já avisa que vai ter o sorteio aqui na aula 1 e fala para as pessoas, mas para você concorrer ao sorteio, você vai precisar fazer o quiz. O quiz vai ser liberado na última aula, ao vivo aqui, na quinta-feira à noite, e você vai ter sexta, sábado e domingo até mais ou menos às 18 horas para fazer esse quiz. Se você acertar 70% ou mais do quiz, você vai concorrer ao sorteio, você tem que estar na live para levar. E aí,
a gente faz o sorteio no domingo. Então, basicamente, assim, muito apertada a síntese, esse é o lançamento Strike que tá lá dentro da comunidade Zillow, tá bom? Gente, existem outros modelos de lançamento? Existem. Esses são os principais de hoje em dia, esses são os que as pessoas mais usam, mas tem alguns outros. Quais são os modelos mais comuns? A gente tem também um meteórico, que é do Thales Kinderé, que acontece pelo WhatsApp. 100% pelo WhatsApp. O meteórico, a plataforma onde as coisas acontecem é o WhatsApp. O WhatsApp não é só um meio de comunicação, ele é o palco do show, tá? Que tem também um passo a passo certinho, mas é tudo pelo WhatsApp. A gente tem um que chama lançamento possuído. Quem fala sobre ele é o Bruno Gimenez. E agora ele tem até uma parceria com o José Vinagre. É o possuído. Tem também um que chama Milagroso, cada nome, né? Que a gente começou a ver com o Bruno Capanema e com a Tatiana Gebrael, eles são casados, eles aplicam isso lá no Olhos de Águia. O possuído são várias lives seguidas, com muito conteúdo, lives densas. O milagroso, basicamente, você joga um monte de gente na sua área de membros sem pagar, joga para um teste, um trial, que a gente chama, né? Dentro da área de membros e ver quantas pessoas convertem lá dentro. Mas assim, se eu fosse dizer para vocês quais eu acho que quais são os principais métodos que vocês precisam saber, tá aqui, ó. O desafio, tem que saber porque tá aqui, inclusive, dentro do curso. O semente tem que estar no radar de vocês. O interno tem que estar no radar de vocês. E o strike eu também acho que tem que estar no radar de vocês. O Godzilla acho que tem que estar, mas se você sabe bem o desafio semente, você consegue se virar sem o Godzilla, né? Agora, o strike tem que saber. Quando você tá começando, né, os primeiros lançamentos, você não vai adotar, por exemplo, um strike ou um interno. Esses lançamentos, tanto o strike quanto o interno, são muito bons para escala, ou seja, para crescer. Quando você já tem uma oferta validada e quando você já tem um expert experiente, alguma verba a mais para investir. Por quê? Porque, veja, é um lançamento que tem muitas etapas e tem como premissa trabalhar muito o público de remarketing, sabe? Então, se você tem uma verba muito pequenininha, tipo menos de 10 mil reais, você vai ter que dissipar, você vai ter que pulverizar essa verba em tantas etapas que acaba ficando mirradinho, entendeu? Não dá certo. Então, para você fazer um lançamento interno ou um lançamento strike, eu recomendo uma verba mínima de 10 mil reais, oferta validada, já ter alguns depoimentos, acho que funciona bem. Tá começando agora? Não tem depoimento, não tem muito dinheiro? O que eu recomendo? Faz um semente, que ele é mais barato, é uma live só, ou então faz um lançamento desafio que você ganha no volume, não exige muita estrutura, ou faz um lançamento Godzilla. Também é bom o meteórico, pelo WhatsApp também é bem bom. Para começar, eu acho ele muito bom. E aí é isso, gente, vocês vão tendo essa caixa de ferramentas com diversos estilos, diversos métodos de lançamento, você vai compreender qual é o perfil do especialista? Ele adora fazer live ou não? É uma desgrama? Então, se ele é o cara ruim de live, eu não vou colocar ele logo no começo para fazer um lançamento desafio de 7 dias, de 21 dias. Eu prefiro fazer um lançamento semente, por exemplo, né? Então, tem que entender qual é o estilo do especialista, onde é que ele performa melhor e saber principalmente a verba que a gente tem para investir.
qual que é a verba, qual é o momento daquele produto. Eu tô no momento de escala ou eu tô no momento de contenção, de validar a oferta, de validar o especialista, de validar a audiência, de validar o produto? Se eu não tô em época de escala, eu não vou tentar um baita lançamento interno, não vou tentar um lançamento strike, fazer documentário. Não, eu vou para o Godzilla, eu vou para um semente, eu vou para um meteórico, eu vou para um desafio. Finalmente, para a gente finalizar essa etapa de entender os estilos, os métodos de lançamento, tem aquela pergunta que não quer calar. Devo seguir o método by the book? Ou já que esses lançamentos todos, esses métodos todos surgiram a partir dos testes, eu posso fazer os meus testes também? Posso fazer as minhas adaptações também? Bom, não existe uma lei que proíba o estrategista, o lançador, de fazer adaptações nos métodos, óbvio. Mas a gente aqui, né, sempre orienta para que no início você não invente moda. Veja, você tem um método, você tem uma técnica, você tem uma receita de bolo ali, te ensinando passo a passo do que você tem que fazer para dar certo. Essa técnica já foi validada, teve um monte de gente que aplicou e que teve resultado. Por que raios você, iniciante, que está aprendendo a cozinhar lançamento agora, vai se meter a fazer adaptação de receita? Toda vez que você faz adaptações, toda vez que você muda a ordem de ingredientes, você está correndo o risco de fazer o seu bolo solar, o seu lançamento dar prejuízo. Porque você acha que a ordem não faz importante, a ordem dos fatores não faz, não tem importância, não faz diferença. Mas tem. É importante, a ordem, a quantidade faz diferença, os métodos são validados por um motivo. Então, a orientação que eu tenho é que não haja inventivas. E você, como copywriter profissional, se você estiver trabalhando num lançamento que o especialista, que o lançador está fazendo inventivas, eu acho que vale. Claro que com muito jeitinho, né? Não precisa ser de uma forma afrontosa, mas com muito jeitinho, você virar e falar assim, olha, quais são as expectativas para esse lançamento? Será que não vale a pena a gente seguir um método by the book, né? Considerando que a gente ainda não tem uma oferta validada, ou considerando que os resultados talvez ainda não estejam lá, né? Daquele jeito que a gente gostaria. Por quê? Porque as inventivas colocam as probabilidades contra quem está lançando. Quando você segue o método, quando você faz o arroz com feijão, as chances de dar certo são muito, mas muito maiores.